E aí, Felipe, beleza? Beleza? Boa Tá noite. aparecendo ao vivo aí pra você? Ok, tudo ao vivo. Ao vivo. Pronto, legal. É, então a gente vai bater um papo aí hoje, vamos falar sobre um projeto novo, né, interessante que você está montando aí com o Bruce Lee, né, Certo. relacionado ao novo filme aí dos Vingadores, né, do Capitão América, do Homem de Ferro e etc e tal. E vamos aproveitar também para conversar sobre coisas interessantes aí de filosofia, etc e tal. Nós Vamos já lá, vamos estamos lá. com 7 espectadores ao vivo. Vamos dar um Estamos com tempinho aí para a quantos? galera poder se organizar. Já que a Ó, gente fez uma coisa aí meio em cima da hora, tal, né, de é. surpresa. Mas é bom assim, pegar o pessoal de surpresa. Na É calada da verdade, noite. sexta-feira à noite, né? É, Vamos lá. E eles podem mandar perguntas, né, ao vivo. exato. Ó, já temos 8 espectadores aí, 9 agora e crescendo. Galera, alguém, por favor, só para a gente fazer o teste, já que é a primeira vez que a gente faz esse negócio, se alguém puder Dá mandar um uma alô aí. perguntazinha, ou pelo menos escrever um boa noite, só para a gente saber como é que aparece aqui para mim, para Felipe, por favor. Se algum de vocês, eu não sei nem se vocês também sabem como é que manda a pergunta, porque eu não sei também como é que aparece para vocês aí. Mas se alguém puder tentar descobrir como manda uma pergunta, para a gente poder entender como é que parece, seria legal. Mas, Felipe, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu queria que você contasse para a galera, nós já estamos com Certo. quase 20 espectadores aí, eu queria que você Olha, falasse para a olha. galera sobre esse Boa noite, projeto aí pessoal. Boa noite. que você e Bruce Lee me externaram hoje à tarde, né? Qual era a Exatamente. ideia relacionada ao filme que está bombando aí, né? Guerra Civil. Exatamente. Exatamente. Né? Hoje, num passeio à tarde pelo Natal Shopping, tivemos essa brilhante ideia de fazer uma aula em cima do filme, né, Guerra Civil. Né? E aí fomos no Cinépolis, no Natal Shopping. Estudamos lá com a gerência do Cinépolis a possibilidade de locarmos uma sala para fazermos a exibição do filme e, posteriormente à exibição do filme, fazermos um bate-papo sobre algumas questões que aparecem no filme. Questão de Estado de Direito, ditadura, todas essas questões políticas e que está sempre muito atual essa discussão, né? Então, lançamos essa proposta, a gerência do Cinépolis foi muito bem recebida, foi muito bem aceita. A gerente me confirmou agora à noite que já está tudo fechado. Então, nós vamos realizar esse projeto domingo, dia 8, pela manhã, às 8 horas da manhã. Começa a exibição do filme e logo em seguida teremos um bate-papo aí. Eu, Agenor, Bruce, fazendo vários aportes sobre questões que o filme vai trabalhar. Só que aí tem uma novidade, tem uma coisa que nunca existiu na história de Natal. Então é uma coisa espetacular. O aluno ele vai pagar R$ 15 numa sala exclusivamente só para aluno overdose. E nesta sala, a exibição do filme será em 3D, com direito a pipoca e refrigerante. Então, conseguimos isso aí, já está confirmado. Vamos trabalhar essa semana para levar esse pessoal para assistir o filme. Então, quem ainda não assistiu, por favor, não assista. Espere a gente. Quem já assistiu, vale a pena ir de novo, ver o filme e a aula, que vai ser muito interessante. Tá certo? Então é uma coisa inédita aqui em Natal. Nunca aconteceu isso. Nós já fizemos o 12 anos de escravidão em 2014, mas esse não se compara a 12 anos de escravidão. Nem se compara. Primeiro pelo baixo custo.
Segundo, por ser em um dos o melhor cinema de Natal, que é o Cinépolis, né? E ainda com direito aí a pipoca, refrigerante, bate-papo, né? Transmissão ao vivo com Carlos André, toda essa estrutura que nós vamos ter. Então, vale a pena participar desse projeto, né? Fomos eu e Bruce lá, fechamos, tivemos a confirmação agora à noite, a gerente me telefonou, já está tudo certo, dia 8 já está fechado, no Natal Shopping, guerra civil, aulão, pipoca, refrigerante e muita alegria. O que eu achei muito legal da ideia é que quando houve o projeto 12 anos de escravidão, a priori já foi uma coisa 100% inovadora, né? Gerou grande repercussão na cidade, muita mídia envolvida, mídia escrita, televisionada, etc. e tal, porque realmente é algo inovador, né? Você fazer uma aula no cinema é muito legal. Mas, no caso desse novo filme, o que mais assim, me encantou da ideia é porque é até menos óbvio, né? Tipo, você fazer uma aula sobre escravidão num filme 12 anos de escravidão é uma ideia maravilhosa, mas eu diria um pouco mais óbvia, né? Lógico. Mas quando vocês disseram, por exemplo, vamos fazer uma aula no filme Guerra Civil, Capitão América versus Homem de Ferro, não é algo automaticamente fácil de entender, né? E aí vocês começaram a explicar os objetivos e realmente é muito show, porque o que eu digo sempre para os alunos é que o Enem ele pode ser tudo, só não é óbvio. Então, é verdade. Você chega na prova e você tem uma questão super, hiper, mega top de filosofia sobre Capitão América, e o cara fala assim, pô, o que tem a ver? Não é uma coisa que o alunado, de maneira geral, do Brasil consegue pensar e se preparar que poderia acontecer. Então, o cara é fã dos Vingadores, assistiu o filme, etc e tal, mas quando chega na prova e aparece uma questão desse tipo, é 100% surpresa para ele e ele não sabe nem para onde vai. Então, achei. E vale salientar que já caiu questões assim, envolvendo... Não, né? Com certeza, sobre coisas que, para a maioria dos alunos, não eram óbvias, né? Eu achei a ideia fantástica e eu acho que vai ser sucesso absoluto, vai ser bombação e o melhor de tudo, com grande possibilidade de realmente vir aparecer na prova, né? Com certeza, com certeza. Então aí... Mas, Felipe, já que... Pode dizer. Não, é porque o Enem, como você está dizendo, né, Casano? Totalmente imprevisível, né? E, de fato, o filme Guerra Civil, ele traz uma temática política muito forte. E a gente precisa lembrar que essa é a competência de número 5 do Enem. Então é uma competência que sempre vai estar presente aí na prova de forma muito evidente. A competência de número 5. Então o filme ele vai nos ajudar, de uma forma lúdica, a trabalhar essas questões. E mostrar ao aluno como essas questões elas estão presentes na discussão de uma ficção. Essa é a grande sacada, né? Com certeza. Felipe, a gente, mesmo fazendo tudo de surpresa numa sexta-feira à noite, a gente conseguiu logo de cara aí, nós estamos com 55 espectadores. Olha aí, tá vendo? Para dar uma moral... É um projeto totalmente novo, né? Então, uma coisa... Com certeza, inclusive, eu queria pedir para essa galera que está acompanhando aí, compartilhar o link para os amigos, né? Convidar os amigos pelo Facebook, pelo grupo, pelo WhatsApp. Chegamos em 60 já. Olha aí, é rápido. Eu acho que, em homenagem a essa galera que deu essa moral pra gente aí numa sexta-feira à noite, a gente deveria debater alguns temas aí top. Vamos lá. 100% ao vivo, realmente, sem ensaio, sem nada, para favorecer essa garotada aí, tão disposta, quase 11 horas da sexta-feira, né?
Então, a primeira que eu queria te mandar aí, Felipe, Manda. é dar uma geralzinha pra Eu galera que acho tá que estou no acompanhando. clima, não é do Capitão América nem do Vingador, mas é o Homem-Aranha aí, ó. Perfeito. Chama Eu, aí. inclusive, estou com um dos meus heróis aqui, ó. O meu Olha número um, aí. né? Que é o É. Sheldon de The Big Bang Theory. Ah, é, fantástico. Fantástico, né? Então, eu queria começar, Felipe, você dando uma geral para a galera, definindo filosofia. Vamos lá. O que é filosofia, né? Filosofia é, digamos assim, a área do conhecimento, a mãe do conhecimento, né? Se a gente for aprofundar a história da filosofia, nós vamos ver que a filosofia nasce a matemática, com a escola pitagórica, Pitágoras, Filolau, os pré-socráticos, eles vão desenvolver um pensamento filosófico que vai se assemelhar muito à questão da ciência. Por exemplo, eu sempre que eu estou dando aula, eu sempre gosto de fazer essa comparação. E principalmente aí com você que é físico, você pode me ajudar. É interessante que, por exemplo, o Anaximandro, que é um filósofo pré-socrático, muito atual na cosmologia, ele vai discutir a questão do apeiron. O que é esse apeiron? A gente pode hoje chamar isso na física, né, aquilo que você estuda, o bóson de Higgs. Né? Ou seja, é lógico que eu vou dar aqui uma definição muito vulgar, no sentido literal da palavra, porque eu não sou físico, né? Você pode até aí melhorar. O que é que Anaximandro ele vai dizer? Que existe um princípio, e esse princípio ele é indeterminado. Por isso que o nome apeiron. Né? A ideia de que é esse princípio, o indeterminado, que gera tudo aquilo que é determinado. Se nós trouxermos essa discussão para a física, aí você faz isso brilhantemente, melhor do que eu, nós vamos ter aí a ideia do bóson de Higgs, que seria a chamada tal partícula de Deus, a ideia de que uma partícula sem massa, sem matéria, não é isso? Transformaria tudo que está ao seu redor naquilo que é matéria. Ou seja, Anaximandro, há mais de 2.500 anos atrás, ele já estava tratando sobre isso. É lógico que não com essa linguagem técnica que nós temos hoje. Né? Então, a filosofia ela nasce num primeiro momento muito preocupada em compreender a realidade física, a realidade natural. Posteriormente, nós vamos ter as grandes figuras de Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão representar o marco inicial de todo um pensamento ético, político, do conhecimento. O próprio Aristóteles, ele vai, embora o seu conceito de ciência não seja o conceito moderno, a gente precisa frisar bem isso, né? Ou seja, Aristóteles não está fazendo ciência. A ciência, ela surge lá com Galileu, na Idade Moderna, a Revolução Científica. Mas nós já temos em Aristóteles o Gênesis, a semente do que posteriormente será. Aristóteles ele é o primeiro a fazer a taxonomia dos seres vivos, classificação dos seres vivos. Então, a filosofia, ela começa num primeiro momento a dar aquele pontapé inicial, que depois vamos ter o surgimento da matemática, da biologia, da física, lembrando aí o grande Newton, da física, que também era um filósofo. Né? Então, a filosofia, essa disciplina, não é ciência, né? Ela não é ciência, porque ela não trabalha com dados empíricos, com experimentação, então é importante. Ela pensa a ciência, a questão da ciência, qual o papel da ciência no mundo de hoje, mas ela não faz ciência. Esse não é o alvo, o objetivo da filosofia. A filosofia é refletir sobre esses conceitos. Né? E ela dá o pontapé inicial para o que vai ser a modernidade, o conceito de ciência de Descartes, em Kant, no próprio Newton. Ou seja, então nós vamos ter o pensamento filosófico como aquele que inaugura aquilo que hoje nós conhecemos por ciência. Né? Então, a filosofia ela tem por essa... Uma coisa importante que você tocou e que vem me preocupando muito aí nesses últimos meses, anos, etc e tal, eu vejo cada vez mais no Facebook, por exemplo, uma piadinha do tipo tecnológica pensa assim, humanas pensa assim. E essa é uma brincadeira de Facebook que vem pegando cada vez mais pressão, e ela é muito nociva, na minha opinião,
para o estudo de tudo, tanto da física, por exemplo, quanto da filosofia, da história e etc. e tal. E como o Enem ele tem uma ideia fixa de evoluir as pessoas, professores, escolas, alunos, etc. e tal, eu acho que seria bem provável uma questão discutindo isso. Tá? Porque você, nessa sua rápida explanação aí, você falou, por exemplo, de Pitágoras, né? Então, a matemática, os trabalhos matemáticos de Pitágoras, eles têm uma semente inicial ligada à filosofia. Né? Até hoje, quando a gente vai dar aula de física, a gente sempre tem que discutir aquele famoso Aristóteles versus Galileu. A física ela nasce com Galileu muito tempo depois, né? Mas se até hoje a gente é obrigado a fazer essa discussão, Aristóteles versus Galileu, é porque o Aristóteles tem uma importância, né? O lançamento de uma semente original. E esse besterolzinho de Facebook, né? Porque infelizmente a maioria das coisas que rodam em redes sociais e principalmente as que pegam mais pressão, em geral são besteiras. Né? E eu me preocupo muito com o desfavor que esse tipo de brincadeira tem feito. Né? E eu acho que seria mais um motivo para que caísse no Enem. Um exemplo que eu queria dar, para deixar você falar mais um pouquinho sobre esse fato em si, em 98 começou a cair física moderna, né, nos vestibulares e não existia um material de física moderna para ensino médio. E eu, trabalhando junto com um grande professor aqui da UFRN, o professor Chesman, pai do Cauê, que é nosso aluno, inclusive, hoje em dia, pai do Chesminha, que já foi nosso aluno, a filha dele é nossa aluna também, no Fundamental. A gente escreveu um livro de física moderna, que pegou bastante pressão no Brasil e posteriormente foi lançado pela USP. Né? E fez muito sucesso e faz muito sucesso ainda hoje. Eu até poderia estar com ele aqui na minha mão, mas daqui a pouco, quando você estiver falando, eu procuro aqui ver se eu acho na minha bagunça para mostrar a capa dele. A capa, obviamente, é o Albert Einstein. Mas o que eu queria dizer, por isso que eu falei do livro, é que uma vez eu fui apresentar o livro num encontro de físicos e um físico falou assim para mim: professor, tem coisas de física moderna que eu nunca entendi desde a faculdade. Eu queria que você me dissesse o seguinte: como é que a gente vai explicar para um aluno de ensino médio coisas que talvez muitas pessoas formadas em física nunca tenham entendido? Aí eu disse para ele: pô, a nossa grande aposta no nosso livro é que, como eu estou dando aula para esse aluno, né, eu obviamente percebi a dificuldade original deles entenderem essa matéria. E a grande conclusão que a gente chegou e que fez com que a gente escrevesse o livro é que essa matéria realmente é muito complexa e para o aluno entender essa matéria é fundamental envolver história e filosofia da ciência na construção do pensamento. Você não pode chegar do nada, de repente, e falar assim: ó, o Einstein disse isso, 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 o Planck disse isso. O cara não conseguia entender. Era impossível entender. Então, a grande sacada que a gente deu na época, o bingo que a gente fez, o gol de placa que a gente fez, foi porque a gente investiu maciçamente no contexto histórico, na filosofia da ciência, no cara entender como é que se constrói o raciocínio. O raciocínio ele não surge do nada, alguém acorda, dá um plim e você tem uma ideia maravilhosa que revoluciona toda a humanidade. Então, esse tipo de comparação que o pessoal tem feito muito hoje em dia, aí, Facebook, etc. e tal, ela é completamente a antítese disso que eu estou falando. Né? Você achar que a ciência ela não tem ligação nenhuma com a história, com a filosofia, é a destruição de tudo. Né? É uma piada completamente sem graça. E o pior
eu percebo que a maioria das pessoas acaba acreditando nisso. Então, é um desfavor muito grande, mais um motivo para que apareça no Enem uma discussão como essa. O Enem observa muito essas coisas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso daí. Muito bem. Esse nosso bate-papo hoje parece que foi providencial, que hoje eu estava dando uma aula justamente sobre Platão, nas turmas, e eu falando sobre uma questão que Platão ele vai falar sobre a imortalidade da alma, né? E eu tentando explicar para o aluno que o Platão ele não estava falando de alma no sentido religioso da palavra, mas enquanto razão. E aí um aluno me interpelou dizendo, professor, isso não é uma viagem, não? Eu disse, olha, a princípio pode parecer uma viagem, né? É muito abstrato, professor, certo? É muito abstrato. A ciência ela é mais prática, a ciência ela é mais, de fato, pelo seu caráter empírico. Entretanto, se a gente vai na matemática, por exemplo, e a gente pega a teoria de Euclides, que duas retas paralelas só se encontram no infinito, isso é uma questão filosófica. A ideia de infinitude e a ideia de finitude. Eu sempre quando eu estou dando um assunto na filosofia chamado de metafísica, eu sempre gosto de fazer a comparação. A metafísica ela vai tratar sobre o que é finito e infinito. Eu sempre gosto de dar o exemplo do ponto e da reta, que o aluno aprende na matemática básica, né? Eu só posso chegar à ideia de finitude a partir, ou melhor, eu só posso chegar à ideia de finitude a partir da ideia de infinitude, né? E aí a relação entre o ponto e a reta, o ponto finito, a reta, um segmento infinito de pontos e por aí vai. Ou seja, então, hoje a gente precisa acabar com essa discussão besta de achar que ciência e filosofia se opõem. Minha gente, isso é um discurso medieval, né? Na Idade Média, que os grandes pensadores medievais eles estavam preocupados nesse debate, em opor a ciência ao humanismo, querendo condenar. É tanto que Galileu ele foi condenado ao ostracismo, viver recluso, teve que desdizer toda a sua teoria para não ir para a fogueira. O Jordano Bruto, não. Jordano Bruto foi mais topetudo e disse, não, eu não digo, eu não vou me contradizer. E acabou na fogueira. Isso é uma coisa medieval, gente. Vamos deixar isso para lá, né? Ou seja, há uma complementação do pensamento humanístico, da filosofia e da ciência. A filosofia ela não está preocupada em criar novos métodos, mas a filosofia ela está preocupada como esses métodos eles vão impactar a sociedade. Qual será o resultado de todo esse avanço técnico-científico na sociedade? Esse é o papel da filosofia, é tornar uma mente crítica sobre a própria ciência e não aceitar passivamente também a ciência. Mas é eu questionar, eu colocar em xeque a ciência. E isso também é fazer ciência. Nós achamos que não é, mas é fazer ciência. A ciência não é uma varinha mágica que o camarada chega lá e... Felipe, interrompendo um pouquinho aí. Interrompa. Quando eu entrei no curso de física, se falava tanto, por exemplo, num livro, né, que é, sei lá, o primeiro passo para quem... Não sei nem se você concorda com isso, mas seria o primeiro passo, o primeiro contato para quem quer começar a entender um pouquinho de filosofia, quem quer começar a se aprofundar, que é o mundo de Sofia, né? Sim, sim. E na faculdade de física, o cara não ter lido o mundo de Sofia é como se ele fosse um ET. Né? Porque dificilmente havia alguma aula que alguém não fosse falar em alguma passagem qualquer do livro. E eu confesso aqui abertamente na frente de todo mundo que eu realmente não tinha lido. Até porque na minha época, não é como hoje em dia, na vida da boizada aí, todo mundo já teve o seu contato oficial com a filosofia, né? Que é uma coisa, inclusive, bem recente, né? A filosofia ser obrigatória nas escolas, etc. e tal. Então, realmente eu não tinha lido o livro. Você entra na faculdade, muita novidade de uma
vez só e muita coisa, etc. e tal. Como eu falei, toda aula, alguma passagem do livro era comentada e etc. e tal. E como eu não tinha lido, e como muita gente também não tinha lido o livro, eu acho que a maioria esmagadora dos alunos não tinham lido. O cara se sentia um estranho no ninho. Até que um dia eu falei, pô, vou ter que parar e vou ter que ler esse livro aí, porque tá começando a ficar complicado, né? Ficam se falando sobre coisas que eu não li. Então essa é uma informação interessante, porque a gente está falando aqui da faculdade de Física e ao mesmo tempo falando sobre esse livro aí que é, sem dúvida, um dos responsáveis pelo primeiro contato de muitas pessoas no planeta Terra com esse mundo da filosofia. Então é importante que todo mundo entenda isso, né? Essa ligação íntima que existe entre a ciência e a filosofia. Claro que são coisas diferentes, mas existe uma intimidade entre as duas coisas, que eu acho que, para qualquer pessoa que estudou as duas, é razoavelmente óbvia. Mas vamos pegar um caso como, por exemplo, história, que não é tão óbvio, mas os alunos, as pessoas têm que entender que existe uma ligação, uma conexão, o contexto histórico, inclusive as crenças pessoais. É impossível um físico, um cientista, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil que ele consiga, com 100% de precisão, excluir todas as crenças pessoais do trabalho dele. Vira e mexe na história da humanidade, uma pitadinha acabou transparecendo, né, no trabalho final. Não deveria acontecer, mas como é um trabalho feito por seres humanos, acontece, né? É verdade, é verdade. A prova disso, por exemplo, é o Descartes. Descartes é um grande expoente da filosofia da ciência e é um indivíduo que vai receber toda uma influência da escolástica medieval, ou seja, da teologia medieval. É tanto que a sua obra ela está fundamentada não só numa filosofia, mas também numa teologia. É tanto que Descartes dedica uma parte das suas meditações a provar a existência de Deus. Olha só a que ponto chegamos, né? Um cientista, chamemos assim, Descartes, né? Tentar provar a existência de Deus. É justamente para mostrar que não existe um antagonismo. Antes mesmo do Descartes, o Tomás de Aquino ele vai conciliar essas duas naturezas, né? Da razão, da filosofia, da teologia com a ciência. É impossível não fazer essa conexão, né? Então, você citou aí muito bem o livro O Mundo de Sofia, um livro de ensino obrigatório, propedêutico, para quem quer saber um pouco de filosofia, né? Eu acho que todo mundo que quer conhecer a filosofia, quer estudar filosofia, você tem que começar lendo O Mundo de Sofia, né? Porque aí você vai ter uma visão mais introdutória, você não vai adentrar nas grandes questões, mas você tem ali um ensino propedêutico que vai lhe ajudar a compreender certas questões de uma forma muito mais didática, né? Então é importante isso aí também, né? Então é importante que a gente sempre faça essa associação. Não há uma discrepância entre a ciência e a filosofia, a história, ou seja lá a área da humanas, qual for. Entretanto, há uma complementação. É como você disse, para que eu entenda certas teorias, eu preciso entender o contexto histórico. O que foi que aquele pensador ele viveu? Como ele se relacionou? Por exemplo, todo o trabalho de Galileu diante daquele senso comum medieval. Então ele procura romper, ele procura quebrar os paradigmas da sua sociedade, do seu tempo. Um homem incompreendido, né? Que estava muito além do seu tempo. Então, é justamente essa visão que nós temos que ter para que não repetir os mesmos erros, né, que os nossos antepassados cometeram e nos legaram de separar essas duas áreas, né? E eu acredito que se houver uma junção, uma integração entre as disciplinas, isso vai só favorecer ao aluno, aquele que estuda, e ao próprio professor, que aí tem um intercâmbio muito grande de informações.
Por exemplo, hoje eu estava falando de que Platão ele já estava falando em evolução. E aí eu posso até estar falando besteira aqui, eu não sei, mas existem algumas teses por aí que diz que esse conhecimento ele vem com o homem, ele vai evoluindo junto com o homem no seu processo. Né? Então, não existe, não tem por que eu não falar, por exemplo, de evolução, de ciência, de física. Não, tudo isso aí deve ser superado. É um discurso muito cartesiano, né, de separar as coisas, positivista, cada um encerrado no seu mundo, e hoje nós vivemos uma dinâmica totalmente diferente. Precisamos promover essa revolução na educação, que é integrar essas disciplinas e mostrar que não existe um abismo entre elas, né? Perfeito, perfeito. Eu queria, já que a gente tocou nesse ponto, que você explicasse para a galera que está acompanhando aí o que seria metafísica. Tá? Uma vez eu estava num restaurante e uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida chegou meio feliz, provavelmente pelo efeito do álcool, e ela queria vir discutir metafísica comigo. Eu falei, ó, ela falou assim, mas você não é físico? Eu falei, justamente, eu sou físico. Metafísica é outra coisa. E ela querendo misturar uma coisa com a outra e parará tal. E no estágio que ela estava naquele momento, realmente as minhas tentativas não faziam muito efeito. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para a galera. Eu vou dar aqui a definição de física. Né? Física é a ciência da natureza, a ciência que estuda os fenômenos naturais. E metafísica, Felipe? A metafísica, aí eu vou evocar o Aristóteles. Aristóteles ele escreve uma obra muito interessante com o título Metafísica. Né? Inclusive, quem cunha esse termo, quem inaugura na história esse termo, é justamente o Aristóteles. Né? E uma das interpretações que alguns buscam dar é justamente que a metafísica ela é aquilo que vai trabalhar com o sobrenatural. Não o sobrenatural numa perspectiva religiosa. Repito aqui. Mas aquilo que está além de uma realidade natural. Ou seja, é procurar uma essência, a ideia do ser, né? Que já começa lá com os pré-socráticos, vem com Platão e se estende até os dias de hoje. A metafísica é aquilo que não está preocupada com o particular, com uma ciência. A ciência ela se preocupa com o particular. A metafísica não, ela está preocupada com o universal. Aristóteles ele vai chamar a metafísica de protofilosofia, ou seja, a filosofia primeira, porque a metafísica é a disciplina que busca a compreensão das coisas além da sua aparência física, além da sua aparência natural. Por exemplo, como é que eu posso definir o homem? Eu posso definir o homem de duas formas. Uma forma sensível, empírica, aquilo que eu percebo, dizer, o homem tem braço, perna, cabeça, se divide em macho e fêmea, como eu posso definir o homem pela sua essência. Qual é a essência do homem? A sua razão, a sua racionalidade. Né? É aquilo que é comum a todos os homens que compartilham dessa essência. Então, isso aí seria então o conceito de metafísica, que vai estar sempre presente em toda a discussão filosófica. Essa discussão ela foi tão forte, né, que chegou ao ponto de, no século XIX, se fazer uma pergunta. É possível fazer filosofia que não seja metafisicamente? Ou seja, já não se sabia mais o que era metafísica e já não se sabia mais o que era filosofia, porque as duas se confundiam. Então, a metafísica é o ramo da filosofia que vai à busca, à compreensão da essência dos seres naturais. Em palavras gerais, essa seria, então, o conceito de metafísica, uma explicação racional da realidade. Enxergar a realidade não pelo que ela aparenta ser, pelos seus estados naturais, físicos, materiais, mas por aquilo que está por trás de tudo isso. Né? Perfeito, perfeito. Aproveitando nesse nosso debate, eu queria levantar para você aí um ponto
que é uma interseção bastante interessante de física com... Está me ouvindo, Felipe? Estou tranquilo, pode falar. Beleza. Da física com a filosofia, que é uma experiência feita pelo John Locke, Sim. onde você tinha 3 bacias com água gelada em uma bacia, água quente na outra bacia e água morna na bacia do meio. Então você colocava a mão na bacia de água quente e posteriormente na de água morna, você achava a morna fria. Botava a mão na bacia com água gelada, posteriormente na bacia de água morna, e aí a morna parecia quente, né? A gente usa essa experiência na aula de física para mostrar para o aluno que o tato ele não é confiável para você avaliar a temperatura. Então, por exemplo, um costume bastante comum, que é a mãe botar a mão na testa do filho para avaliar se ele está ou não com febre, ele não é confiável, né? Supondo que a mãe acha que ele está com febre. Oi. Só um minutinho aí, só lhe atrapalhando aí, eu acho que a conexão caiu do YouTube. Eu também tá tudo meio doido aqui. Pronto, voltou. Oi? Eu acho que voltou agora. Voltou? Eu acho que voltou, assim, de uma forma muito tremida, mas voltou. O pessoal está dizendo aí que está vendo? Aqui para mim até agora não apareceu nenhum comentário deles. Certo. Então realmente eu não consigo saber o que eles estão falando. Mas pronto. Eu acho que agora normalizou. Pronto, agora de fato normalizou. Hã? Normalizou. Parece que normalizou aqui agora, deixa eu ver. Eu acho que agora normalizou. Você está me escutando bem aí? Estou, tranquilo. Sim, então eu vou dar uma repetida aí, supondo que terá algum problema, né? Eu estava falando sobre a experiência do John Locke. Certo. 3 bacias, água quente, água gelada e no meio água morna. Você bota a mão na quente, depois na morna, você acha a morna fria. Você bota a mão na água gelada, depois na morna, você acha a morna quente. Ou seja, a mesma pessoa avaliando a mesma água, que no caso seria a morna, ela pode chegar a 2 conclusões diferentes. Então eu estava dizendo que na física, a gente costuma usar esse exemplo para discutir com um aluno que o tato não é uma forma confiável para se avaliar a temperatura. Tá? A mãe quer saber se o filho está realmente com febre, colocar a mão na testa dele com certeza não é a melhor ideia. Existe um dispositivo para isso, chamado termômetro, e você vai lá e avalia. Né? Só que o John Locke era um filósofo. Né? E eu queria que você dissesse para a galera que está acompanhando a gente como a filosofia aborda esse tema em si. Quem era o John Locke, o que o John Locke representa na história da filosofia, o que essa experiência mostra e por aí vai. Muito bem. Aí a gente precisa fazer uma retrospectiva e vamos lá para a Idade Moderna, século XV, XVI, XVII, por aí vai. A filosofia da Idade Moderna ela vai ter 2 grandes correntes de pensamento. O conhecimento, a corrente racionalista, defendida pelo Descartes, pelo Spinoza, pelo Leibniz, por exemplo, que são filósofos que vão mostrar que toda forma de conhecimento deve ser um conhecimento pautado na razão, conhecimento racional. E aí vai surgir uma outra vertente, uma outra corrente, que é o empirismo. E aí vai fazer parte o John Locke, o David Hume, o Berkeley e companhia limitada aí. John Locke ele vai defender, ele é o primeiro que vai abordar essas questões. E John Locke ele vai dizer o seguinte, que o homem ele nasce com uma folha em branco, desprovido de qualquer ideia, contrariando assim Descartes, que vai defender o inatismo, ou seja, todas as ideias, todo o conhecimento já é inato ao homem. Locke ele vai dizer, não,
O homem, ele nasce uma folha em branco. E as experiências que ele vai tendo no cotidiano que vai gerando a ideia. Portanto, a ideia, ela seria fruto de uma sensação, de uma experiência. Por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, ao chegar numa cozinha e ver uma panela com água fervendo no fogo, ela não sabe que aquela panela vai lhe queimar. E ela vai lá e mete a mão. Ela não tem a ideia do que é quente, do que queima. Ela vai lá e mete a mão. Ela vai e tem a sensação, tem a experiência. Só que a criança ainda não está com o seu intelecto formado. Então, daqui a um mês, por exemplo, ela vai novamente e mete a mão e se queima. Até que aquela experiência vai ficar registrada em seu intelecto na forma de ideia. Essa é a grande questão do Locke. Locke ele vai propor que a ideia ela se forma a partir da experiência. Eu preciso ter a experiência. Mas é justamente o caso das bacias com água que você estava falando. Nem sempre a experiência, ela de fato vai me levar ao conhecimento. E aí é a grande crítica do Descartes. O relativismo do conhecimento que é proveniente da experiência. Ou seja, a experiência ela é relativa. Você não percebe o mundo da mesma forma que eu percebo. Temos percepções diferentes, né? Ou seja, podemos ver algo que não corresponde de fato à realidade. Não? Então, o que o Locke ele queria mostrar, dentro daquele contexto da Idade Moderna, do pensamento filosófico, é justamente que eu não tenho nenhum conhecimento inato. Eu não tenho nenhuma ideia. E toda a produção das ideias, do intelecto, se formaria a partir das experiências. Só que aí entra um problema das experiências. Que aí é um problema que o David Hume, ele vai, mais à frente, tentar consertar o pensamento do Locke. E aí ele vai dizer que o empírico, ele deve ser cético. Porque por uma experiência, né, possa ser que, é como uma vez você me falou, uma vez, eu não me lembro aí bem como é, você pode até me ajudar, que você disse que tentou 99 vezes e não deu certo. E na 100ª deu certo. Né? Ou seja, não significa dizer que ao fazer aquela experiência, eu já terei o resultado imediato, o conhecimento, a verdade. Né? Ou seja, aí entra o ceticismo, sempre estar repetindo para validar essa experiência. Isso é o método científico, né? Isso é o método científico. Perfeito, perfeito. Já que você levantou essa bola aí, o Aristóteles ele defendia uma ideia que para você manter um corpo se movendo, você precisaria fazer uma força sobre ele. E se você deixasse de fazer uma força sobre ele, o movimento cessaria. Essa era a ideia do Aristóteles. Não é muito difícil você montar uma experiência que essa ideia bata. Não é muito difícil. Você pega uma caixa agora aí, em cima da mesa, você empurra a caixa, está empurrando a caixa se move, parou de empurrar, a caixa parou. Só que você Exatamente. Não pode, a partir de uma única experiência, concluir que a ideia, por exemplo, do Aristóteles estaria correta. O Galileu fez diversas experiências e percebeu que o óbvio não estava certo, que era senso comum. Na verdade, o corpo ele para de se mover, não é porque você deixou de empurrá-lo. Apesar de muitas experiências práticas do dia a dia darem essa impressão. O que faz o corpo parar de se mover é uma força externa a ele, não a ausência da força que você fez, no caso chamado atrito. Então, se você conseguisse repetir a experiência numa situação onde o atrito fosse muito pequeno, ou melhor ainda, onde não houvesse atrito nenhum, quando você parasse de empurrar, você poderia perceber o corpo que mantendo o movimento indefinidamente. Foi aí que surgiu a primeira lei de Newton. Todo corpo em movimento tende a se manter em movimento, a menos que uma força externa esteja sobre ele. Então foi um exemplo maravilhoso que você deu. Perfeito. Pô, depois de muito tempo, eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí a nossa conversa.
porque não foi nada programado. De repente, o Felipe falou assim, pô, tô de bobeira aqui em casa. Eu falei, eu também, então vamos fazer uma aulinha aí, né? Quem é professor, que a gente é meio viciado nesse negócio. Inclusive, quando a gente sai para resenhar, inevitavelmente essas conversas sempre aparecem. A gente adora conversar sobre isso. Verdade. Tá? Se eu pudesse e tivesse tempo, um dos cursos que eu faria seria com certeza filosofia. Economia é outro que me agrada muito, ciências sociais é outro que me agrada muito, mas tudo bem. Ciências políticas. Mas eu queria agradecer a participação de todos vocês, né? Nós estamos com 60 pessoas aí fixas, de vez em quando dá 70 e tal, mas nós estamos com 60 fiéis aí. E finalmente eu consegui descobrir aonde aparecem as perguntas que eles fazem. Então eu vou ler algumas coisas que algumas pessoas escreveram aí, tá, Felipe? Por exemplo, já que Felipe é fã, qual a possibilidade de Santo Agostinho vir a aparecer no Enem? Muitas, né? Lembrando que já caiu patrística, que é um tema da filosofia medieval. No ano de 2012, tivemos uma questão em 2013 sobre filosofia medieval. 2014, tivemos a escolástica e o problema de Galileu. Galileu já caiu, viu, Carlos André? Na prova de ciências humanas. Já duas vezes. Eu acho que deveria mais ainda do que já caiu. Em ciências humanas já caiu 2 vezes. Né? Ano passado tivemos Tomás de Aquino. Então, eu acredito aí que, sim, virá alguma coisa. Me lembrei de algo interessante. A Unesco proclamou este ano de 2016 o ano de Aristóteles. Né? Está aí, eu compartilhei aí no Flipboard. Quem tem um Flipboard pode me acompanhar. Felipe Lira, eu compartilhei a matéria da Unesco que falou que 2016 é o ano de Aristóteles. Olha, vamos ficar atento aí, viu, pessoal? Pode ser aí uma grande probabilidade, né? Outra grande probabilidade. Este ano as obras de Hegel estão completando 200 anos. Então vamos também ficar atento para essas questões aí. E o grande Agostinho pode aparecer a qualquer momento. Estou torcendo para que ele apareça. Massa. O F. Knight disse que a gente está aloprando, que está massa a aula. A Bárbara Bacurau mandou um boa noite, nenéns. O Lord Frosting disse: esse Benjamin aí vai tocar fogo em tudo, essa eu não entendi. O Arthur Alcino mandou um boa noite. O Vitor Hugo disse que vai dormir escutando a voz de Felipe. Já está deitadinho de pijaminha, com fone de ouvido, escutando aí a sua voz. Que coisa romântica! Amanda Dal Ross disse que o Mundo de Sofia é sensacional, que há 2 anos atrás ela leu e que isso fez com que ela se apaixonasse pela filosofia, começou a entender melhor as aulas e entender cada vez coisas mais complexas. O Ítalo Ramon, o João Vitor Barbosa, Lucas Pinheiro também marcando presença, João Vitor Barbosa mandando uma boa noite para o grande Felipe. Nicolas Magno também. Janaína Lima dizendo que Felipe é show. Foi basicamente isso daí. Só tivemos, na verdade, dos comentários apenas uma pergunta, que foi a pergunta que o nosso amigo Danilo fez sobre Santo Agostinho. O primeiro teste eu acho que foi positivo, né, Felipe? Foi positivismo. Uma sexta-feira à noite, um bate-papo aqui, melhor do que uma festa, o negócio. Ver essa conversa legal, divertida, né? Uma coisa diferente, inovadora. Isso aí é sensacional. E uma coisa muito legal aí, que eu soube agora, no finalzinho, ó. Quem tá dando um alô aí é o grande Rodrigo, né? Professor de física. Oi, meu amigo Rodrigo! Está assistindo online, tá? Com certeza, então, um dia desses vão chamar ele aí para uma participação especial dessa, né? O bom da tecnologia é que ela encurta as distâncias. Exatamente. Você é da sua casa, eu da minha.
Justamente. Já de pijama, já estou de pijama também, porque não está aparecendo, não vou botar a câmera, mas estou de pijama também. Beleza. Então, pô, foi muito show. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam aí. Logo de primeira, a gente manteve uma média de 70 pessoas, foi show de bola. Vai ser a primeira de muitas. A gente vai ter aqui o debate com Bruce e Felipe, um pré-debate, né, para não estragar, claro, óbvio, mais profundo sobre o filme Guerra Civil, Capitão América versus Iron Man. A gente vai ter em breve aqui Felipe, Bruce com Lupe sobre essa lei que proibiu os professores de darem opinião dentro de sala de aula. Já foi regulamentada em Alagoas, e se não me falha a memória, mais 5 estados estão em discussão para oficializar também. Nós teremos também em breve uma discussão sobre Chernobyl. Se Rodrigo, inclusive, quiser participar, já está convidado. Tá? Tiago Magalhães vai participar dessa, eu vou participar, a Lupe vai participar, Rodrigo, se quiser participar, está convidado. Bom, então, a partir de agora, o céu é o limite, né, Felipe? É o limite. Vamos lá. Lembrando a todos... Pode falar, Felipe. Lembrando a todos que esses momentos são muito importantes, que são discussões que muitas vezes nós não podemos fazer em sala de aula. Não dá tempo, pelo tempo, não dá tempo, né? Então esse é o meio que nós encontramos de estender alguns assuntos que não podem ser estendidos dentro de sala. Não dá tempo, conteúdo e tal. Então isso é muito importante, que essa dinâmica ela seja rotineira, né? E isso vire rotina. Então a gente tem que pegar o que é bom e transformar em rotina. Então isso é um mecanismo fenomenal. Ou seja, eu na minha casa podendo assistir um professor comentando sobre Chernobyl, um professor comentando sobre uma lei, isso é fantástico, né? Então a gente tem que saber canalizar um dia desse eu positivamente. Um esquema desses, um cara estava em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Minas, eu aqui em Natal, foi muito show de bola. Há alguns anos, a gente teve uma visita de um grande professor do Brasil, que foi o Alberto Gaspar, aqui no Over, e a gente deu como prêmio para alguns alunos uma aula com ele. Aí ele chegou lá na aula, cara sensacional, bastante humilde, né? Falou, pessoal, fico feliz que vocês queriam uma aula comigo, tal, mas eu não sei nem como é que eu vou dar essa aula para vocês, tal, de repente eu chego aqui, como é que vai ser essa aula? Mas, como eu sempre defendi que uma aula deveria ser uma conversa, então vamos fazer uma conversa. Vocês querem falar sobre o quê? Aí um aluno começou perguntando sobre a origem do universo, daqui a pouco o cara estava... E quando acabou tudo, ele falou assim, o ideal seria que toda aula fosse assim, né? Que ela pudesse ser uma conversa. Infelizmente, a gente é meio esmagado pelo programa, né? A gente fica nessa de tem que cumprir programa, etc e tal. Então a gente nem sempre tem essa possibilidade de conversar abertamente sobre qualquer tema, né? Sem pressa, poder responder qualquer pergunta. Então eu acho que agora chegou a hora, né? A gente levar, inclusive, como eu falei há pouco tempo, conversas que a gente tem rotineiramente entre a gente. De vez em quando sai para almoçar eu, Bruce e Felipe, só para ficar resenhando, né? Até hoje, pelo menos nenhuma resenha que eu me lembre foi sobre futebol, por exemplo. A gente costuma conversar sobre coisas que a gente conversou aqui hoje, né? Então a gente vai possibilitar isso para vocês. E eu acho regado a um bom vinho, né? Sempre regado a um bom vinho, para fluir a conversa e tal. É muito importante, isso é muito importante. Né? Parabéns pela iniciativa. Obrigadão, Felipe, aí, pela boa Só reforçando, Carlos André, o nosso projeto. Dia 8 de maio, domingo, 8 horas da manhã, Cinépolis, Natal Shopping, Guerra Civil, com aula, Bruce Lee, Agenor, Felipe,
Carlos André vestido de Capitão América. Todos nós estaremos lá. Vamos fazer esse momento diferente. É um momento diferente. Aula com cinema, envolvendo aluno, professor. Isso que é importante. Não fique de fora. Quem ainda não assistiu o filme, não assista. Deixe para assistir lá no Cinépolis, com a equipe do Over. Quem já assistiu, assista de novo, né? Porque quando o filme é bom, merece ser visto várias vezes. Eu ainda não assisti. Uma coisa legal, fora o fato de que vocês vão fazer uma aula, comentário pré, pós-filme, né? Análises Enem sobre o filme, pô, isso já seria maravilhoso. Mas Exatamente. quando você sabe que tudo isso custa R$ 15 a entrada, com direito a pipoca ainda, pô, até se a gente fosse excluir a parte pedagógica, que é o motivo principal do encontro, do ponto de vista econômico, já seria sensacional, porque sai muito mais barato do que o normal. Eu fui assistir. Lembrando que o filme é em 3D. 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 Eu assisti o filme ontem, só a pipoca e a água, se não me falha a memória, deu R$ 20. Pois é, olha, tá vendo? Então não vamos perder essa oportunidade. É um projeto ímpar, né? Ímpar. Então vamos. Felipe, valeu aí. Foi muito show e até a próxima, viu? Até a próxima, até a próxima. Valeu, abração. Tchau, galera. Beijo do gordo.